One Story, 54. Eclesiastes, temer a Deus. Eclesiastes, capítulo 1 a 12. Como já repetimos muitas vezes, nunca devemos separar a Bíblia. Não por versículo, não por capítulo, não por livro e nem mesmo entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Os 66 livros da Bíblia são um só livro, uma só história. Eclesiastes não pode ser lido ou estudado corretamente separado dos livros que vêm antes e depois dele. A história de Israel, no Antigo Testamento, termina em destruição. Nos livros poéticos, Jó fala sobre a obra soberana de Deus. Salmos nos chama a esperar em Deus e a temê-lo mesmo em meio às provações. Provérbios revela Jesus Cristo como a verdadeira sabedoria. E agora Eclesiastes nos mostra como viver uma vida que não seja vã neste mundo cheio de vaidade. E Cantares revelará o amor entre Jesus Cristo, o noivo, e os filhos de Deus, sua noiva. Agora, vamos entrar em Eclesiastes. O autor de Eclesiastes. O nome Salomão não aparece em Eclesiastes, mas o escritor é claramente apresentado como o mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Ele também diz: Eu, o mestre, fui rei de Israel, em Jerusalém. Somente Salomão se encaixa nessa descrição. Depois dele, os reis eram ou reis de Judá ou reis de Israel, não reis de todo Israel a partir de Jerusalém. O escritor também revela que possuía grande sabedoria. E ele confessa: as palavras dos sábios são como aguilhões. As suas frases colecionadas são como pregos bem fixados, dadas por um único pastor. Este pastor não é outro senão Jesus Cristo, o verdadeiro pastor. Estrutura de Eclesiastes. Eclesiastes é escrito por Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém. Como filho de Davi e rei em Jerusalém, Salomão tinha tudo o que uma pessoa poderia desejar naquela época. E, no entanto, logo após se apresentar, Salomão declara: vaidade de vaidades. Diz o mestre: tudo é vaidade. Em Eclesiastes, Salomão explica essa vaidade com base nas suas próprias experiências de vida até chegar, finalmente, à conclusão sobre o verdadeiro dever do homem. Propósito de Eclesiastes. A palavra vaidade aparece 28 vezes em 22 versículos. Salomão conclui que todo o poder, fama, riqueza e prazeres que desfrutou neste mundo são todos vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Mas Eclesiastes não termina nesse vazio sem esperança debaixo do sol. Ele nos leva a buscar o que não é vão. Não há esperança para aqueles que vivem debaixo do sol sem Deus. É por isso que precisamos de um Salvador. O significado de vaidade. Desde o início da criação, a Bíblia conta uma história de restauração do caos, do vazio e das trevas. Isso foi verdade na criação, na vida pecaminosa de Israel e na vida de qualquer pessoa que não conhece Jesus Cristo. Eclesiastes apresenta um quadro de nova criação a partir desse caos, vazio e trevas. Assim, a vaidade mencionada em Eclesiastes se refere a tudo o que está debaixo do sol. Sabedoria e conhecimento são vaidade. O mestre diz: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta conhecimento aumenta sofrimento. Pois, que vantagem tenho eu em ser sábio? Ele declara que a sabedoria e o conhecimento buscados e valorizados neste mundo são vaidade. No entanto, Paulo proclama as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento ocultos em Cristo. Pedro nos exorta a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer, riso e alegria são vaidade. O mestre diz: vamos, eu o provarei com a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou vaidade. Do riso, disse eu, é loucura, e da alegria, de que serve? Ele nos diz que os prazeres e as alegrias deste mundo são vaidade. Mas para aqueles que estão em Jesus Cristo, há uma alegria verdadeira. Paulo declara: alegrem-se sempre. Oram continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois está a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é uma alegria deste mundo debaixo do sol, mas a alegria que vem de Deus,
em Cristo Jesus. O trabalho é inútil. O pregador escreve: o que as pessoas ganham com todo o esforço e ansiedade com que trabalham debaixo do sol? Todos os seus dias o seu trabalho é dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é inútil. Observei que todo trabalho e toda realização surgem da inveja de uma pessoa contra a outra. Isso também é inútil. É correr atrás do vento. Havia um homem totalmente sozinho. Não tinha filho, nem irmão. Sem fim era o seu trabalho, mas os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Para quem estou trabalhando? Ele perguntou. E por que estou me privando de prazeres? Isso também é inútil. Uma ocupação miserável. O pregador explica que todo trabalho debaixo do sol é inútil. Porém, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o trabalho não é em vão. Paulo declara: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. As obras justas e as obras más são inúteis. O pregador escreve: quando a sentença contra um crime não é executada logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Ainda que o ímpio cometa 100 crimes e viva muitos anos, eu sei que tudo correrá bem com os que temem a Deus. Contudo, como os ímpios não temem a Deus, não irá bem com eles, e a sua vida não se prolongará como a sombra. Há mais uma futilidade que ocorre sobre a terra: justos recebem o que os ímpios mereciam, e ímpios recebem o que os justos mereciam. Isso também, eu digo, é inútil. A Bíblia diz que não há um justo sequer, mas aqueles que recebem a justiça de Deus são justificados gratuitamente pela sua graça. A riqueza é inútil. O pregador escreve: quando Deus concede a alguém riquezas e bens, e a capacidade de desfrutá-los, de aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Essas pessoas raramente refletem sobre os dias de sua vida, porque Deus as mantém ocupadas com alegria no coração. Vi ainda outro mal debaixo do sol, e isso pesa muito sobre a humanidade. Deus dá a alguns riquezas, bens e honra, de modo que nada lhes falta do que o seu coração deseja, mas Deus não lhes concede a capacidade de desfrutá-los, e outros os desfrutam em seu lugar. Isso é inútil, um mal doloroso. Mas em Cristo Jesus há contentamento. Paulo diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O mesmo fim para todos. O pregador escreve: todos compartilham o mesmo destino, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. Como acontece com o bom, assim acontece com o pecador. Este é o mal em tudo o que acontece debaixo do sol. O mesmo destino atinge a todos. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade, e há loucura no coração deles enquanto vivem, e depois se juntam aos mortos. Todos os chamados valores debaixo do sol, justiça, bondade, pureza e até rituais religiosos são, em última análise, inúteis. Olhe acima do sol para Cristo Jesus. Então, como escapar da vaidade do trabalho debaixo do sol? Busquemos o que está no alto. Paulo escreve: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Uma vida que busca o que está no alto é uma vida vivida com Cristo e em Cristo. Em Cristo somos feitos novos. Paulo declara: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O pregador diz: ele fez tudo formoso no seu tempo. Também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Nós ansiamos pela eternidade porque viemos do céu. Paulo diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O pregador também diz: enquanto eu ainda procurava, mas não encontrava,
Encontrei um homem íntegro entre 1000, mas não encontrei uma mulher íntegra entre todas elas. Isso não significa que os homens sejam melhores do que as mulheres. Ao contrário, aponta para o fato de que não há nenhum justo, ninguém pronto para ser a noiva de Cristo. Todos nós precisamos de um Salvador. O pregador diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor retorno pelo seu trabalho. Se um cair, o outro pode ajudá-lo a se levantar. Mas ai daquele que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Também, se dois dormirem juntos, eles se manterão aquecidos. Mas, como alguém pode se aquecer sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Um pecador sozinho não pode ser salvo, mas com um homem perfeito, Jesus Cristo, a recompensa. O pregador conclui: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste é bom para o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos está na casa onde há alegria. Não devemos buscar o prazer debaixo do sol, mas ansiar pela vida eterna que vem por meio de Jesus Cristo. As obras de Deus estão além da compreensão humana. O pregador diz: ninguém pode compreender o que Deus fez do princípio ao fim. Quando os tempos forem bons, alegre-se. Mas, quando forem ruins, considere isto: Deus fez tanto um como o outro. Por isso, ninguém pode descobrir o que virá depois. Ninguém consegue compreender o que se passa debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, ninguém consegue entender. Mesmo que o sábio diga que sabe, na verdade ele não pode compreender. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, Criador de todas as coisas. Por mais que alguém, debaixo do sol, possua sabedoria, conhecimento, esforço, trabalho, riqueza ou obras de justiça, não poderá compreender a obra de Deus. Por isso, só nos resta temer e reverenciar a Deus. Tudo está nas mãos de Deus. O pregador diz: reflito sobre tudo isso e chego à conclusão de que os justos e os sábios e o que fazem estão nas mãos de Deus. Mas ninguém sabe o que o espera, se amor ou ódio. Tudo está diante dele. Tudo está na obra soberana de Deus, em suas mãos. O pregador também diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida, antes que o sol, a luz, a lua e as estrelas escureçam, e as nuvens voltem depois da chuva. Antes que cheguem os dias difíceis, enquanto ainda se pensa que este mundo debaixo do sol é tudo, lembre-se do seu Criador. Confiança em Deus. O pregador explica que todo trabalho humano debaixo do sol é inútil, a menos que esteja na vontade de Deus. Por isso, não devemos buscar este mundo debaixo do sol, mas viver confiando em Deus, mesmo enquanto ainda vivemos aqui. Há um tempo para cada coisa, segundo o propósito de Deus, e devemos nos alegrar e estar satisfeitos em todas as circunstâncias e situações que Ele nos dá. Essa alegria só é possível quando confiamos plenamente em nosso Criador. A conclusão de Eclesiastes: temer a Deus. O pregador declara: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Primeiro, devemos temer a Deus. Este é o tema principal de toda a Bíblia. Deus continuamente falou, por meio de pessoas e acontecimentos, ordenando isso. O pregador diz: tudo o que Deus faz durará para sempre. Nada se pode acrescentar a isso, e nada se pode tirar. Deus assim faz para que as pessoas o temam. Muitos sonhos e palavras são inúteis. Portanto, tema a Deus. Temer a Deus significa reconhecer Deus como Deus. A Bíblia adverte que não temer a Deus é maldade. O temor de Deus envolve tanto amor por Ele quanto reverência, reconhecendo que Ele julgará tudo o que está escondido, seja bom ou mal. Segundo, devemos guardar os seus mandamentos. Em todo o Pentateuco,
A lei advertia que aqueles que não seguissem a aliança seriam amaldiçoados. Obedeçam-me e façam tudo o que eu lhes ordenar, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas Deus já sabia que seu povo não conseguiria guardar a aliança perfeitamente. Por isso, antes da criação, ele planejou o evangelho da cruz por meio de Jesus Cristo, a salvação pela justiça de Deus. Assim, depois da história do Antigo Testamento, Deus fala novamente. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei na mente deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O próprio Deus cumprirá esta aliança. Quando perguntaram a Jesus sobre o maior mandamento, ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Jesus também disse: Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Assim, Paulo diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Portanto, os mandamentos, leis e estatutos que devemos guardar são amar a Deus e amar até mesmo os nossos inimigos. Eclesiastes proclama que este é o dever de toda a humanidade. Eclesiastes, diferentemente de Jó, Salmos ou Provérbios, aponta, de outra perspectiva, que para aqueles que, depois do Êxodo, se tornaram seus próprios reis, pensando que este mundo é tudo e ignorando a Deus, todo o seu trabalho nesta terra é inútil. E, como não podemos conhecer as obras de Deus, devemos viver uma vida que teme a Deus. Agora, a obra e a imagem do nosso Salvador, Jesus Cristo, tornam-se mais claras. No último livro poético, Cantares de Salomão, continuaremos a ver o amor entre Jesus Cristo, o noivo, e os filhos de Deus, sua noiva. A história única continua.